Salmo de número 33, versículo 18 até o 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar os vivos da fome. Conservar vivos da fome. Versículo 20: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Queridos, nós lemos um texto sagrado muito antigo, mas também muito amado por todos os anos, por séculos e séculos, tanto dos judeus do Antigo Testamento, quanto dos judeus do Novo Testamento, como de toda a igreja até os dias de hoje. O livro de Salmos é o livro mais lido, é um dos livros mais traduzidos no mundo. E o texto em que nós lemos fala da esperança do crente segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E o texto que nós lemos se inicia: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Veja que o texto que nós lemos inicia-se com uma promessa, inicia-se com uma afirmação. Não há uma dúvida, não é um ponto de exclamação, não é no final da frase não tem um ponto de interrogação, mas é uma afirmação que podemos traduzir como promessa. Os olhos do Senhor, os olhos de Deus. E aqui olhos podemos traduzir muito bem como os cuidados de Deus. Deus está observando. Quando às vezes a gente falava para nossos filhos pequenos: olha que eu estou olhando tudo que está fazendo, filho, hein? Filha, te liga que a mãe, o pai está de olho. Ou seja, está observando, está cuidando, está notando, tem conhecimento. É como os pais quando levam os filhos a uma praça, e os pais ficam sentados na cadeira tomando chimarrão, seus filhos na praça, mas os olhos dos pais estão sempre cuidando dos filhos, olhando aonde está o fulano, está no balanço, aonde está o ciclano, está fazendo um castelinho de areia, mas os olhos estão sempre atentos. E a palavra de Deus nessa noite: há uma promessa para mim e para você, ou há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. Os olhos de Deus, os cuidados de Deus estão sobre nós. Você não pode se alegrar com uma promessa e uma afirmação das Escrituras Sagradas, irmãos. Há uma promessa para aqueles que temem a Deus. E esse temem não é no sentido de temer, de ter medo de Deus, no sentido de obedeço, espero porque eu tenho medo. Não, esse temer é no sentido de respeitar, é no sentido de entender que Deus é soberano, é no sentido, irmãos, de ter como Deus o seu Senhor. Então aqueles que temem a Deus, que acreditam que Deus é o Senhor, aqueles que esperam na sua misericórdia,
Os olhos do Senhor estão sobre nós. Aonde nós andarmos, os olhos de Deus estão sobre nós. Sexta-feira, pneu da moto furou na quinta-noite. Sexta-feira eu e a André fomos de carro trabalhar. Na volta, uma tranqueira terrível. O pessoal indo tudo para a praia. Uma tranqueira, você não faz ideia. O abençoado do carro ferveu a água. Não, é uma luta só, irmão. Se eu pudesse botar fogo naquele carro, eu botaria hoje à noite. Chegava em casa, comprava 3 litros de gasolina, tirava o cinto, botava fogo e ia andar a pé. Mas não dá, eu vou perder muito dinheiro com isso. Mas vontade não me falta. Paramos. E era eu e mais uns, André? Mais uns. Depois da caminhada, depois a gente viu uns quantos. E nós temos ali, eu digo, Jesus, e agora? Meu Deus. E parado ali. E agora, como é que a gente vai? Essa tranqueira danada, se eu ligar de novo, andar mais uns metrinhos, vai esquentar. E se eu andar de novo, daí rala com tudo. Irmãos, eu e o André estamos ali, daqui a pouco vem quem? Um guincho. Tinha, um pouco antes, tinha 2 carros parados, depois tinha eu e depois tinha outro. Com a família inteira dentro do carro que ia viajar. O cara olhou para mim e fez assim. E eu já concordei. Mano, é um cuidado de Deus. Depois eu e o André conversando em casa, só pode ser Deus. Tinha tantos ali. O cara vinha exatamente naquela hora. Meu Deus, irmãos. Só o divino, Deus, para dar essa providência, porque eu não sabia como ia sair dali. André comentou, vamos chamar um guincho, André, vamos esperar 3 horas até o cara chegar até nós no meio dessa tranqueira, pode aguardar aqui. Mas, queridos, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam na sua misericórdia, aqueles que tem o Senhor, ainda que nas nossas fraquezas, ainda que não somos indignos da misericórdia, da graça de Deus, mas esperamos nas misericórdias, porque misericórdia quer dizer isso. Eu não mereço, mas é misericórdia. Eu não mereço, eu sou indigno, mas o Senhor está com seus olhos atentos àqueles que esperam na misericórdia. E podemos chegar tranquilos em casa. Você não acha que você estava até agora lá na tranqueira? Estava até agora, não estaria nem culto aqui. Mas, irmãos queridos, eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Se é doença, problema na família, problema com filhos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Vale a pena temer a Deus, respeitar a Deus, ter Deus como seu Senhor. Vale a pena nós esperarmos nas misericórdias de Deus. E esta palavra, esse verbo esperar, diz tudo sobre a nossa caminhada de fé. O cristão que não espera, o cristão que não tem esperança na misericórdia de Deus, ele não anda muito longe. Não andamos muito longe, não vamos muito longe na caminhada da fé, se nós não esperarmos em Deus, se nós não temos esperança em Deus, de que os seus olhos estão sobre nós, de que os seus cuidados não estão sobre nós, irmãos. Glória a Deus. Aonde nós vamos parar, Deus? E por que os olhos de Deus estão sobre nós? Por que nós tememos a Deus? Ou deveríamos de temer a Deus, de respeitar a Deus, de esperar na sua misericórdia. Olha, irmão, o versículo 19 diz: para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome.
Deus é poderoso para nos livrar da morte, para proteger as nossas vidas. E esse livrar da morte, irmãos, não necessariamente, querido, é de um acidente, não necessariamente de uma doença que a gente vai ficar sabendo. Mas quantas vezes Deus nos livra de algo sem mesmo nós ficarmos sabendo? Quantas vezes? Aquele exemplo mais clássico: estava preparado para ir em tal lugar, quando vê, aconteceu algum problema, não fui. Quem sabe Deus estava te lembrando algo pior. Sabemos, mas sabemos que o nosso Deus nos livra a nossa alma da morte, nos protege, nos guarda. E o que mais? Para nos conservar vivos na fome. Aí nós vamos dizer: não, pastor, mas eu não passo fome, nunca passei fome. Mas aqui o texto não está escrevendo especificamente para nós, é lá no Antigo Testamento. E a gente sabe também que o texto de Salmos muitas vezes é poético, não é algo literal, livrar da fome, mas é poético. Fome, aquilo que nos guarda da fome, irmãos, é dos problemas, é das dificuldades da vida, é aquilo que pode nos causar mal. Então o Senhor está para nos livrar da fome, dos problemas, das dificuldades, nos guarda, nos conserva. Bendito seja o nome do Senhor. Em que maneira Deus consegue nos livrar do mal, irmãos? Nos livrar da fome, dos problemas. É nos livrar no problema? Pode ser. Mas sabe da maneira que Deus mais usa? Que Deus mais usa para nos livrar da fome, e aqui entre parênteses, problemas da vida, dificuldades da vida, é sabedoria para conduzir as nossas vidas. Deus não nos deu essa massa cinzenta, nosso amado irmão Luiz, para pensar bobagem. Essa massa cinzenta que Deus nos deu foi feita para pensar, foi feita para nós agir com sabedoria. Porque quantas vezes de nós entramos em furada, entramos em problemas, entramos em confronto desnecessariamente, porque nós somos totalmente desequilibrados emocionalmente. Quantas vezes nós entramos? Ou já entramos algum dia? A pessoa é desequilibrada, a pessoa não raciocina, não leva a vida com sabedoria, segundo a palavra, segundo os conselhos de Deus. Então, uma maneira que muitas vezes Deus nos livra do mal, irmãos, é nos dando palavras como essa, para nós agirmos com sabedoria diante das dificuldades, diante dos problemas, termos temperança. Aí nós vimos as misericórdias de Deus sobre nossas vidas. E o texto segue: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Mais uma vez o verbo esperar, mais uma vez o verbo de aguardar em Deus e confiar que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Que maravilha, irmãos! Temos esse Deus ao nosso lado, Ele é o nosso escudo que nos protege, Ele é aquele que nos auxilia, Ele está conosco, irmãos. Deus está conosco, Deus está conosco, Ele nos auxilia. O problema é que muitas vezes nós não queremos e não fizemos qualquer menção de aceitar o auxílio de Deus nas nossas vidas, e daí as nossas vidas viram de cabeça para baixo, porque não esperamos em Deus, porque não temos Deus como nosso auxílio, porque nós não tememos a Deus e nós não esperamos nas misericórdias do Senhor. Aí, irmãos, nós começamos a questionar: Deus não me ama? Deus não está me enxergando?
Será que Deus não está vendo que eu estou passando por esse problema? Será que Deus não está me vendo aqui que eu estou passando por essa dificuldade? Mas é engraçado que eu e você somos rápidos em questionar a Deus. Deus não está me vendo, Deus não está vendo esse problema que eu estou passando. É rápido, nós somos rápidos em cobrar a Deus, mas somos devagar em observar que os olhos de Deus estão sobre aqueles que entendem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia, sobre aqueles que esperam que Deus é o seu auxílio, que Deus é o seu escudo. Mas nós queremos só a parte boa, no sentido de Deus é o meu refúgio. Mas eu espero em Deus, eu confio em Deus, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo. Irmãos, um dos textos para mim, na minha opinião, um dos textos mais difíceis de compreender, não no sentido intelectual, mas no sentido espiritual e experimentar, que a gente chama de empírico, algo de experimentar, é esse versículo aqui. E por esses anos de fé, por esses anos que a gente está na igreja, trabalhando, eu vejo que outras pessoas também compartilham, ainda que inconscientemente, desse texto sagrado, pois nele se alegra o meu coração. Irmãos, quantas vezes nós nos alegramos com tantas coisas nesse mundo? É errado, pastor? Claro que não. Eu me alegro por uma viagem, vou sair com a família, beleza? Óbvio que tem que se alegrar. Eu vou para um sítio muito lindo, é claro que você deve de se alegrar. Eu comprei tal coisa, me alegro porque Deus me abençoou. É óbvio que você deve de se alegrar em Deus por essa bênção do Senhor. Mas a grande diferença, irmãos, aonde, como a gente diz aquele ditado, a hora de separar as crianças dos adultos, é quando nós nos alegramos em Deus, quando tudo está contra nós, quando tudo está desfavorável, quando tudo parece que vai desabar. Nós podemos dizer: nele eu me alegro, em Deus eu estou feliz. Aleluia. O meu coração se alegra em Deus. Embora está caindo o mundo, embora os problemas estão aí, mas eu me alegro em Deus, porquanto temos confiado no seu santo nome. Então logo nós entendemos, meus irmãos, que a nossa alegria em Deus é o quanto eu confio no seu nome. Quanto mais elevado é a minha confiança em Deus, quanto mais elevado é o meu amor e a minha confiança em Deus, maior será a minha alegria em Deus e não nas circunstâncias da vida. Aleluia. Jesus, naquele lugar, no Getsemane, os 3 melhores amigos dele estavam dormindo, isto é, estavam indiferentes com o que Jesus estava passando. O Senhor ali chora, o Senhor ali soa gotas de sangue e ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas logo após ele disse: Senhor, mas não faça-se a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isso demonstra o que, irmãos?
Isso demonstra a total espera e a confiança que Jesus tinha no Pai. A fraqueza, irmãos, que eu e você sentimos, não é o pecado. A fraqueza que está em nós não está diretamente, não é diretamente o nosso pecado. A nossa fraqueza, quando estamos passando por problemas, é não esperar, é não confiar em Deus na sua totalidade. Mas quando estamos passando por problemas, quando estamos passando por dificuldades, Pai, está aqui o meu problema, Senhor. Esse pai está problemão, essa dificuldade, essa doença, enfim, seja lá o que for. Mas, Senhor, eu espero em Ti. Eu confio em Ti. A minha alma se alegra em Ti, porquanto eu tenho confiado no Teu santo nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o salmista diz, confiado no Teu, ou no Seu santo nome, esta palavrinha santo, esse adjetivo santo, tem muito a nos dizer, irmãos. Quando ele diz o Teu santo nome, esse adjetivo santo, quer dizer que Deus está separado de todo mal, que Deus está separado de todo erro, que Deus está separado de todo pecado, que Deus é puro, que o nome de Deus é puro, que Deus é extremamente santo. Então a confiança dele não estava em qualquer um, mas a confiança dele estava num Deus santo, num Deus separado do pecado, um Deus totalmente feito de amor. E essa confiança nós temos que ter, irmãos. O Deus que nós confiamos simplesmente é o Deus que tem o seu nome santo. É esse que nós confiamos. E por último, versículo 22: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. Irmãos queridos, essa é a esperança do crente segundo as Escrituras Sagradas. Veja que esse pequeno texto que nós lemos está diretamente ligado no esperar em Deus. E esperar em Deus significa esperança em Deus. Em esperar em Deus é continuar no meio da luta esperando em Deus. Eu estou aguardando alguma coisa, é sinal que essa alguma coisa não chegou ainda, não é verdade? Eu estou aguardando o fulano chegar aqui em casa, e isso eu já estou dizendo que ele ainda não chegou, mas eu estou aguardando. Amém. Quando nós esperamos em Deus, na sua misericórdia, é porque quem sabe os problemas que eu estou passando, a misericórdia de Deus ainda não chegou até mim. Eu ainda não obtive a vitória do meu problema, da minha luta, da minha dificuldade, mas eu estou esperando. Aleluia. Estou dizendo, Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre mim, esteja estendida sobre a minha vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor, irmãos. Esse ano, ou melhor dizendo, esse tempo do futuro, nós não sabemos o que irá acontecer, irmãos. No individual de cada um de nós não sabemos no coletivo o que irá acontecer com a Igreja de Cristo, se a perseguição vai se aumentar, vai se intensificar. As nossas vidas, a gente não sabe no dia de amanhã. A própria palavra de Deus diz que cada dia cabe o seu mal, cada dia cabe o seu problema, as suas dificuldades. A gente não sabe. Então o que nos resta, Júlio? O que nos resta é esperar em Deus. Amém. E acima de tudo, é ter certeza de que esta palavra não falha, irmãos.
O grande problema do cristão é que ele diz que confia na palavra, mas a gente muitas vezes não confia nas Escrituras. A gente dá mais ouvidos em balelas, a gente dá mais ouvidos em coisas aí fora, a gente dá mais ouvido, irmãos, no Jornal Nacional, que faz muitos anos que eu não vejo, a gente dá mais ouvidos em tantas porcarias, mas a gente não dá tanto ouvido às Escrituras, e eu me incluo nessa, enquanto que as Escrituras afirmam que os olhos de Deus estão sobre aqueles que confiam, aqueles que esperam promessa. Aleluia. E se tu confia, meu irmão, no Senhor, sabe que os cuidados deles está sobre você. Está sobre você. Os olhos de Deus estão atentos sobre você, sobre a tua família. Eu tenho certeza, se eu desse a oportunidade, que muitas pessoas dariam testemunhos aqui de livramentos, que Deus o livrou, que Deus livrou a sua família, que Deus tem sustentado a sua família. Eu digo aqui seguidamente, irmãos, a minha família é sustentada por Deus, queridos. Ah, pastor, é porque vocês são santos? Não, é porque a misericórdia de Deus é grande, porque a misericórdia de Deus é infinita. Nenhum de nós merecemos, mas Deus assim o quis, estar com seus olhos atentos sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam nas suas misericórdias. Vamos esperar, irmãos, em Deus. Amém. Vamos confiar no Senhor. Aleluia. Vamos orar esse texto, irmão. Nós podemos orar no texto sagrado, sabia? Uma das melhores maneiras de nós não falharmos na oração é orarmos a palavra de Deus, porque às vezes eu posso falar bobagem na minha oração. Às vezes eu estou tão desligado da minha oração, irmãos, que eu estou falando bobagem na oração e nem sei. Mas quando a gente ora a palavra de Deus, irmãos, é impossível a gente errar. Quem sabe nós, irmãos, oramos a palavra de Deus da seguinte forma: que a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Pois nele, em Deus, se alegra o meu coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Louvado seja Deus. Vamos nos pôr em pé, queridos. Não quero cansá-los mais. Tenho certeza que os irmãos já entenderam o texto sagrado. Vamos confiar no Senhor. Ao sairmos daqui, vamos ter a confiança. Os olhos de Deus estão sobre mim. O problema dessa semana, quando vir a dificuldade de convir sobre nossas vidas, os olhos do Senhor estão sobre mim, porque eu temo a Deus e espero na sua misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus. Quando os problemas vêm sobre nós, irmão, isso de nossas famílias, vamos orar. Nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele que nos protege, Ele que nos auxilia nos momentos difíceis. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que as nossas vidas, irmãos, é cheias de desafios, e eu quero orar nessa noite com você e por você. Eu quero que você não deposite toda a tua confiança em Deus nesse momento. Amém. Isso mesmo. Deposite toda a tua confiança em Deus nesse momento. Coloque diante dele os teus problemas e as tuas dificuldades. E diga: Senhor, eu espero na tua misericórdia, eu espero em ti, Senhor. Irmãos, o que mais amo afirmar é que Deus não está ligado naquilo que eu e você às vezes consideramos importante, sabia? Graças a Deus, que Deus não dá importância para aquilo que eu e você damos tanta importância, como num culto com uma banda completa, um coral completo, a igreja mega e ultralotada. Eu sei de muitos testemunhos, e por que não dizer da maior
testemunhos que eu conheço de bênçãos, de curas, de livramento, era justamente naqueles cultos de poucas pessoas. Meu irmão, por exemplo, foi curado um câncer de pele num culto caseiro, tinha 4, 5, 6 irmãos. Então, graças a Deus que Deus não se deixa levar por esse tipo de coisa, que às vezes eu e você nos deixamos levar. Mas graças a Deus que a palavra de Deus nos diz no Salmo de 51, que Deus não resiste um coração contrito. É isso que Deus não resiste. E nessa noite eu quero te convidar a chegar diante de Deus com o teu coração contrito, um coração aquebrantado. O Senhor não resiste. Feche teus olhos e oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Senhor amado, nós, Senhor amado, os teus filhos e servos, nos colocamos diante do Senhor e queremos, Senhor amado, levantar a nossa voz em oração com toda humildade, Senhor amado, dizer que confiamos no Senhor, esperamos a tua misericórdia, ó Deus, esperamos as tuas misericórdias, esperamos no teu amor, esperamos em ti, ó Deus, no teu santo nome, um nome santo, um nome perfeito, um Deus perfeito. Pai querido, Pai amado, olha para a oração de cada irmão e de cada irmã, e mais do que a própria oração, olha no interior da alma e da vida desse irmão, no interior do coração e da mente desse irmão e dessa irmã. Senhor amado, nos sonda, ó Deus, sonda-nos, ó Deus, sonda-nos as nossas vidas. Nós te pedimos ajuda, nós te pedimos auxílio, nós te pedimos essa noite, Senhor amado, aleluia, proteção. Tu és o nosso escudo. Nós te pedimos nesta noite a alegria de confiar em ti, a alegria da alma que confia no Senhor. Aleluia, bendito seja Deus, o nosso Pai. Senhor, abençoa a tua igreja, que a nossa fé, Senhor, venha ser elevada ao nível mais alto, Pai, que a nossa fé, a nossa esperança, Senhor, venha estar em Deus. Aleluia, e nós viemos ter conhecimento, Senhor, de que os olhos do Senhor estão sobre nós, aonde andarmos, o momento bom ou ruim que estivermos passando, os olhos do Senhor estão sobre nós. Aleluia, abençoa as famílias da igreja, abençoa os pais, as mães, aqui na igreja, em nome de Jesus. Nós a ti oramos, ó Pai, e pedimos as tuas infinitas bênçãos. Amém, irmãos. Aleluia.